Nesta liturgia de hoje, queria que nós voltássemos o nosso olhar para esta mensagem de seguir a Cristo. O profeta Zacarias, logo nesse evangelho, nessa leitura de hoje, podemos olhar para Zacarias, para o livro do profeta, e podemos ver que este livro, ele se divide em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 8, que fala da reconstrução de Jerusalém. Depois, o segundo grupo, ele vai do capítulo 9 ao capítulo 11, que trata do projeto de esperança e paz. E, em seguida, do capítulo 12 ao 14, seria o terceiro grupo, que trata do final dos templos em Jerusalém. E é este trecho que hoje temos na liturgia, falando do final dos templos em Jerusalém. É por isso que podemos observar, lá no versículo 10 e 11, quando ele diz: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim, ao que eles feriram de morte. Hão de chorá-lo como se chora a perda de um filho único. E hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon no campo de Magedo. E aí nós escutamos Adadremon, no campo de Magedo, mas que acontecimento tão grandioso foi esse para ser comparado, para ser lembrado aqui pelo profeta Zacarias? E então, se nós formos procurar ver, Adadremon foi um lugar, e nesse lugar existia um rei que era muito piedoso, ele era muito querido, muito estimado pelo povo. Por volta do ano 600 a.C., o povo chorou a sua morte, foi uma morte trágica, uma morte provavelmente executada pelos egípcios. E o povo chorou a sua morte. E aqui, nesta leitura da profecia de Zacarias, podemos ver uma luz para o nosso evangelho de hoje. Porque, conforme ele diz, neste dia haverá grande pranto em Jerusalém, como foi em Adadremon. E se nós iluminarmos o evangelho de hoje, iremos ver que lá no versículo 22, e acrescentou o Filho do Homem, Jesus acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, e deve ser morto. Então, o evangelho é iluminado por Zacarias. Podemos ver acontecimentos grandiosos narrados. E, se nós formos olhar, então, para o final, podemos ver que ele completa, né? Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi, aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Haverá uma fonte acessível. Naquele dia haverá a fonte. E aí, que fonte é esta? Conforme podemos confirmar no Evangelho,
deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Podemos ver então que essa iluminação que a primeira leitura nos dá, também fala desta fonte acessível para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. E o Cristo, então, anuncia que no terceiro dia ele ressuscitará. E ele, então, trará para todos nós a salvação. Lá na primeira leitura, eu queria pegar apenas no dia de hoje, né, aquele trecho que fala para nós. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem mulher nem homem, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Então, não importa quem você é, quem você foi até aqui, não importa. O que importa é que somos vós sois um só em Jesus Cristo. Somos todos o corpo da igreja, que devemos caminhar juntos, sem discriminação, sem julgamentos, e caminharmos buscando esta salvação que foi nos dada. O São José Maria Escrivá, ele nos ajuda nesta reflexão de hoje, nesta homilia, quando ele nos diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. São José Maria Escrivá nos diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. E ele completa: rezai sempre, aconteça o que acontecer. Rezai não só de coração, mas com todo o seu coração, com todo o seu ser. Podemos então irmos lá no versículo 23, segunda parte, onde ele nos fala lá do Evangelho, né? Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e me siga. Este é o segredo, meus irmãos, seguir a Cristo. Seguir Ele de tão perto, que possamos viver com Ele, conforme aqueles 12 viviam naquela época. Viver com Cristo, bem de perto. Imagine o Cristo e os 12 convivendo com Ele. Assim que temos, esse é o segredo, vivermos de perto com Cristo. Tão de perto que consigamos nos identificar com Ele, ficarmos parecidos com Ele. Não levantemos obstáculos. Temos a mania de levantar obstáculos para seguir a Cristo, para fazer a sua vontade. Não, eu não posso hoje por isso. Não, eu não posso amanhã por isso. Não, eu não vou aceitar esse trabalho por causa disso. Não, eu não vou para esta missão por isso. E levantamos obstáculos. E não deixamos ser levados pela graça de Deus. Não conseguimos então viver como aqueles 12, bem de perto com o Senhor. Temos que refletir a Jesus. A nossa conduta tem que refletir Cristo. Temos que ser espelhos dele. Temos que deixar com que os irmãos à nossa volta, aqueles que nos veem, porque nós vemos os outros nos veem. Que os irmãos que nos veem, pelas nossas condutas, possam ser conduzidos ao Cristo.
É assim que devemos viver. Seguir a Cristo é isto. E a leitura de hoje, o Evangelho nos convida a seguir a Cristo dessa forma, bem de perto. E ela nos fala ainda, né? Que cada um pegue a sua cruz e me siga. Que possamos nesse momento, refletindo, cantarmos uma canção para que sejamos com essa canção mais iluminados, tenhamos as nossas mentes mais iluminadas, mais trabalhadas, mas que possamos, com esta canção que daqui a pouco será ministrada, entrarmos no que ela nos diz. O Senhor, Ele fala, né? Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia. Não podemos dizer, bom, estou carregando uma cruz e o outro, não, eu não estou com cruz. Não, carregamos, todos os dias temos cruzes, pequenas, grandes, médias, não interessa. O importante é que com Cristo, as cruzes não pesarão mais como poderiam pesar. Ele nos diz que se tentarmos salvar a nossa vida, esquecermos dele por nossas próprias forças, não iremos à frente. Mas com ele afirma, né? Esse se salvará, se contar com ele. Então, vamos refletir nesse momento. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Se abandone no Cristo, fale para Ele. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Faça a vontade do Senhor. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Fale para o Cristo. Eu irei aonde fores, Senhor. Mas coloque força na sua palavra. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Sejam palavras verdadeiras. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Não coloquemos obstáculos, irmãos, amém? Eu seguirei. Fale. Eu irei aonde fores, Senhor. Diga para Jesus. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Que possamos nem tentarmos caminhar sozinhos, mas sempre com Cristo. Não vamos tentar salvar a nossa vida. Conte sempre com Ele, pois Ele nos disse:
Quem perder a sua vida por causa dele, a salvará. O nosso céu, ele começa aqui na terra. Tenham certeza disso. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.